Uma vez por semana, os professores do curso de Direito aqui da UBRA vão estar conosco no Conexão RS. Nosso assunto hoje é o caso de um idoso com mal de Alzheimer que foi preso depois de invadir o gabinete de uma delegada em Gravataí. Ele estava com a filha que registrou ocorrência quando pediu para ir ao banheiro. Desorientado, teria entrado então na sala da delegada e não teria compreendido o pedido para que saísse. O idoso teve voz de prisão decretada e chegou a ser levado para o presídio central. A família afirma que ele teria sido agredido. Este é o assunto que nós vamos discutir agora com os professores do curso de Direito da UBRA. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Bom, tema bastante complexo, né? Eu quero apresentar cada um deles para nos ajudar nesse curto tempo que temos a entender este caso, né? O professor de Psicologia Jurídica, Jorge Trindade. Olá. Também temos o professor de Direito Penal, André César, e o professor de Direito Administrativo, Paulo Regis Rosa da Silva. Boa noite, professores. Boa noite. Bom, vou começar com o professor Jorge Trindade. Como é que a gente interpreta a situação da vítima que, além de se enquadrar na condição de idoso, 64 anos, sofre de transtornos mentais e apresenta histórico de epilepsia? Pois é, essa é uma questão que revela, que mostra a necessidade de que as autoridades, os operadores do direito, as pessoas em geral que trabalham com outras pessoas, que elas tenham um mínimo de noção sobre isso que eu ensino aqui na universidade, que é o tema da psicologia jurídica ou da psicologia forense, porque esse caso revela que não houve a compreensão de que essa pessoa, na verdade, se tratava de um idoso com transtorno mental. Ora, uma pessoa idosa, com limitações físicas e com uma série de transtornos mentais visíveis, facilmente perceptíveis, não pode ser confundida com um delinquente ou com uma pessoa que comete crimes. Acho que aí foi o primeiro grande problema que ocorreu nesse evento. A não capacidade de compreender a importância de diferenciar uma pessoa com transtornos mentais, e se não me falha, pelo que vi aí, também surda, com problema de audição severo, e isso qualquer um de nós tem. Nas nossas relações interpessoais, a capacidade de diferenciar, de perceber e tomar as cautelas, as providências necessárias, não compatíveis com um criminoso, e sim adequadas a uma pessoa que tem transtornos mentais. Muito bem, agora pergunto para o professor André César, há possibilidade de ter ocorrido abuso de autoridade por parte das autoridades policiais naquele momento? Pelas informações preliminares, e todas elas essencialmente da imprensa, não há possibilidade nesse momento de se apurar ou de se definir que possa ter havido ou não. A gente tem uma situação que é colocada sob investigação da própria polícia, através da corregedoria. Os fatos que foram narrados, que foram trazidos à imprensa, e a própria delegada, né, se reservou ao direito de não manifestar qualquer informação desde logo. Algumas informações já vieram a público através de parte da imprensa, mas preliminarmente não é possível de se identificar uma situação e dizer que efetivamente houve. Mas, como disse o professor Jorge Trindade, nós temos elementos que são bastante peculiares ao caso, não é? Nós temos uma pessoa que, em tese, é considerada como o autor de 2 crimes, que é essa pessoa, que é o idoso, o desacato e a resistência, pelo que teria sido relatado, é colocado sob custódia e prisão. Essa prisão em flagrante é homologada. Esse flagrante é levado pelo auto de prisão em flagrante, que passa por 2 delegados, pela informação que nós temos. A juíza homologa esse flagrante e, no momento em que a juíza recebe o flagrante, o juiz, o magistrado, recebe o flagrante, ele tem 3 decisões a tomar. Ele pode não homologar o flagrante, pode homologar o flagrante e daí ter desdobramentos, que podem ser o quê? A conversão em preventiva, em prisão preventiva, ou a liberdade, e a liberdade com ou sem condições, que são as medidas cautelares substitutivas da exceção que é a prisão preventiva. Neste caso, pela informação que se tem, a juíza homologou o flagrante,
salvo essa informação seja equivocada, mas ao que me parece foi repassada a toda a imprensa, e a juíza o liberou, né? O liberou especificamente, pelo que se percebeu, com base nesses documentos que indicam e atestam que ele é interditado judicialmente, né? E que tem efetivamente esses problemas de audição, a síndrome e efetivamente o próprio comportamento que teria sido relatado pela família. Então, é um fato a ser apurado, certamente já está em andamento, e a conclusão sobre efetivamente ter havido ou não o abuso da autoridade será decidido pela autoridade competente por quem dê direito. Bom, antes da próxima pergunta, agora para o professor Paulo Regis, a gente tem imagens, eu gostaria que colocassem na tela, da possível agressão, das marcas da possível agressão. Segundo o portal G1, a gente está vendo então o braço do idoso que está em questão, né, a situação que está em questão. Professor Paulo Regis, comprovados os danos causados ao idoso, como a gente viu na imagem, poderá o Estado do Rio Grande do Sul ser responsabilizado por isso? Nós temos que partir, Luiz Gustavo, assim, primeiro aspecto da própria Constituição Federal. Direitos e deveres que são expressos no artigo 5º da Constituição, especialmente no inciso 10, e eu faço questão de frisar, ler aqui, são invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ora, se ficar comprovado efetivamente que houve dano material e dano moral, que é o aspecto psicológico, né? Aquele dano que fere lá no íntimo, né? O sofrimento psicológico que nós estamos submetidos, evidentemente que o Estado terá que arcar com isso. O Estado terá que responder, e a base legal aí passa para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece que quando os agentes públicos, nessa qualidade, na qualidade de agente público, causar dano, o Estado terá que responder. Objetivamente, significa comprovado o nexo causal entre a ação do Estado, através do seu agente, e o dano causado, haverá uma indenização material, indenização moral. Ora, depois haverá isso se dá pela responsabilidade objetiva, depois haverá a aferição do aspecto subjetivo do agente público. Nós estaremos, então, frente a uma outra investigação, a investigação daquele agente que poderá vir, inclusive, a ressarcir o Estado pelo dano que o Estado pagou àquela vítima. Bom, agora para o professor Jorge Trindade, quais serão as consequências jurídicas, né, caso fique comprovado que esses policiais, essas autoridades policiais, desconheciam, né, a condição mental do idoso? Poderá ser apurado, por exemplo, má-fé das autoridades policiais? Bom, é muito difícil a gente fazer uma previsão das consequências finais que irão decorrer desse episódio. O que me parece, e o professor Paulo Regis também acentuava isso muito bem, juntamente com o professor André, é que as pessoas que sofrem de um transtorno mental necessitam, precisam e têm direito a serem tratadas. E não podem ser encaminhadas a um presídio central. Essa me parece que é a questão de fundo. Claro, evidente. A pessoa que tem um transtorno mental não só precisa ser tratada daquele transtorno, mas como tem o direito de serem acolhidas para tratar esse transtorno. E jamais, em hipótese alguma, serem conduzidas a um quadro de penúria, como é a questão do presídio central, que todos nós sabemos. Aliás, existe uma regra, me perdoe por favor, a intervenção, mas existe uma regra que está expressa hoje no Código do Idoso. Exatamente. E esse código, no primeiro momento, ele não foi respeitado. Sim. Isso me leva a crer, eu acho que nós podemos partir desse pressuposto, que houve uma falta de conhecimento. Sim. Agora, se não foi a falta de conhecimento, e eu não quero crer que não tenha sido, então porque
é muito mais complicado, é muito mais grave e muito mais severo. Sim. O que poderia ser não fosse a falta de conhecimento? Aí nos levaria efetivamente, pensando nas consequências, consequências efetivamente muito severas sobre o poder público, que é, ao fim e ao cabo, o responsável por toda essa conduta. Bom, professor, acabamos de responder a pergunta do Dejair, que veio pelo 9588-2374. Só para constar, o Dejair da Restinga queria saber, né, o que aconteceria, né, nesse caso que a gente acabou de perguntar, se reconhecida, né, o porquê das autoridades tomarem aquela decisão naquele momento. Agora, professor André, com base no Código Penal e no Estatuto do Idoso, também foi citado agora há pouco, pode ser responsabilizado criminalmente essa autoridade policial? Pode. Nós temos, nesse caso, especificamente, a autoridade que conduz uma circunstância que é de custodiar alguém que está em flagrante delito, não é? Então, são duas situações bem definidas. Neste momento, o que se tem é o idoso como tendo cometido 2 crimes em relação à delegada. Pelas circunstâncias que se apresentaram, ela o autuou por resistência e desacato. Na verdade, o desacato seguido da resistência, pelo que usualmente acontece, não é? Então, há o crime do desacato, essa pessoa é submetida à contenção, não é? Essa contenção, neste caso aqui, foi, inclusive, foram postas algemas nele, foram chamados policiais pela informação que se tem, e aí, por conta disso, ele resistiu, teria resistido. Mas isso tudo faz parte de um conjunto, de um cenário, sim, de uma circunstância sobre a qual nós podemos analisar de fora, mas não nos colocarmos nela. Então, o que acontece? Ele é, nesse momento, investigado, autuado, ele não é réu, porque não há um processo ainda, ele não é acusado, porque não há um processo ainda, mas ele, tecnicamente, nesse momento, está autuado, foi autuado em flagrante, ele está, nesse momento, em sede ainda preliminar de investigação. Mas a questão, professor André, é saber se essa pessoa não tinha que ir por um tratamento psiquiátrico. Perfeito. Aí eu venho para outro aspecto, que é justamente da conduta da delegada, dos policiais em relação a isso, que naquele momento se apresentou daquela forma. Então, se passa para esse outro lado, que é justamente inverter os papéis. Ou seja, há uma referência na imprensa sobre ser a delegada a vítima, quando, na verdade, nós temos uma situação que se apresentou de ele ser uma pessoa, inclusive que circunstancialmente os familiares demonstraram, ao que se tem de conhecimento, demonstraram, manifestaram, se expôs a, no mínimo, pelo que se percebe, 3 crivos de avaliação, o da delegada, dos policiais naquele momento, posteriormente o delegado, pelo que me parece, de plantão, posso estar equivocado, mas há um segundo delegado nessa situação, e o da juíza. Mas naquele momento ele se mostra como uma pessoa que tem, a princípio, visíveis problemas, é isso que o professor Jorge Trindade está se posicionando. Poderia haver aí um abuso de autoridade? Poderia ter havido um excesso, poderia ter havido uma outra forma de encaminhamento que não aconteceu. Professor André, quando um idoso com limitações severas, inclusive físicas, com transtornos mentais evidentes e com uma surdez, que é um fato manifesto, perfeito, essa pessoa é um paciente. Perfeito. E sendo paciente, precisa de quê? De tratamento. Perfeito. E é nesse momento em que acontece o fato e que não só essa situação, professor, porque essa situação para nós pode ser não ser perceptível, mas ele está naquele momento acompanhado de familiares, ao que parece, ao que se expôs na imprensa, naquele momento, inclusive parece-me que tais documentos foram anexados à ocorrência policial e o auto de prisão em flagrante. Sim. Então, quer dizer, noticiam e demonstram que há efetivamente esse problema de que está cometido esse idoso. Quer dizer, a forma, a condução como isso aconteceu, e é justamente por aí que o professor Jorge Trindade está trabalhando. Isso qualifica o idoso como paciente. Perfeito. Entendi. Então, automaticamente, o retira de uma condição, vamos dizer assim, de regra, como se fosse um delinquente, como quem partisse para cima de uma autoridade, como quem quisesse realmente resistir, como quem quisesse realmente desacatar. E coloca no registro de um paciente. Exatamente. E eu não posso desconsiderar a manifestação da família, especialmente da filha que acompanhava. Sim. Ela deve ter traduzido esse quadro. Sim. É um quadro de dor. Né? Não se pode deixar de valorizar isso. O testemunho, o relato. Exatamente. Ela deve ter narrado as condições desse senhor.
E, portanto, aí fica muito fácil de constatar, de averiguar. Claro. De imediato, quer dizer, via de regra, uma pessoa que tem esses sintomas, que tem esses problemas, que tem essas patologias... Isso é muito manifesto, é muito visível. Já é visível. Ele passou por 3 crivos ali, a 3 princípio, análises, sim. né? A princípio, Delegados, sim. policiais... No mínimo 2, que seriam da autoridade policial e da autoridade judicial. Sim, e ao que parece, esses documentos teriam vindo já da autoridade policial. Desculpa, professor. Quando ele é conduzido ao ML para fazer o laudo... Mais uma razão, ali porque os médicos... Não haveria um médico capaz de diagnosticar que ele não é uma pessoa sadia? Agora, professor Paulo Regis, até para diferenciar, né, a gente falou sobre a responsabilidade do Estado, né, então a responsabilidade... O senhor falou em dano moral, né? Material e moral. Material e moral. A responsabilidade do Estado, nesse caso, gerando indenização, caso a família queira, e a responsabilidade nas autoridades, na pessoa mesmo que fez essa avaliação. Claro. Quais seriam essas penalidades, até para a gente separar? Exatamente, nós temos que separar. São 2 blocos distintos. Havendo a responsabilização do Estado, o Estado vai se ressarcir, porque ele é um agente do Estado, como qualquer agente público. Seja ele juiz, a responsabilidade civil do Estado não recai apenas sobre a autoridade policial, recai sobre todo aquele que exerce atividade pública, seja na administração direta, seja na administração indireta. Ora, se o agente deu causa e agiu nessa qualidade, porque é o que a Constituição traduz, ele vai trazer um ônus para o Estado. O Estado é que vai indenizar. Agora, regressivamente, o Estado vai buscar desses servidores aquela indenização que ele foi obrigado a pagar num processo de divisão entre todos da sociedade. Ou seja, quando o Estado paga, somos nós, é o teu bolso, é o bolso do professor André, do professor... Enquanto isso não acontece, se é que vai acontecer, quem paga é você. Claro. Agora, respondendo com objetividade ao seu questionamento, evidentemente que vai haver um processo administrativo, inicialmente, que vai investigar, certamente o Conselho Superior de Polícia vai fazer um procedimento investigatório e vai chegar a alguma conclusão. Agora, a responsabilidade do Estado, ela vai ser objeto de, se vier a ser, será através da via judicial. Me permite, professor André? Sem prejuízo a essa questão que o professor estabeleceu, o próprio Estatuto do Idoso, ou colocando na condição de vítima de um possível ilícito, de um possível excesso, de um abuso de autoridade, mas não em relação a isso, mas também em relação às próprias... Porque isso desencadeia toda uma situação, que justamente as próprias lesões que ele tenha sofrido. A partir do momento em que ele passa a ser considerado como vítima ou possível vítima de um excesso, mesmo que tenha sido a título de contenção, o próprio Ministério Público, pelo Estatuto do Idoso e pela circunstância de serem crimes cometidos, e por ser assim, nós tecnicamente chamamos de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público, aqui o Dr. Jorge Trindade, que melhor pode falar sobre isso, o Ministério Público tem poderes para efetivamente dar início a um expediente para apurar exatamente isso, independente da questão relacionada à corregedoria. Bom, eu quero a análise dos professores para 2 opiniões dos telespectadores que nos enviaram pelo 9588-2374. A primeira é do Alexandre de Alvorada. Não devemos generalizar esses profissionais, porém esse episódio foi mais uma prova do despreparo e arrogância desses profissionais, acredito que esteja falando dos profissionais e autoridades da polícia, né? Acredito que nesse caso ficará por isso mesmo, devido ao corporativismo. Vejo um crime sendo cometido com aval do Estado. O desacato em questão, a meu ver, é apenas uma forma de ofuscar a incompetência da servidora. Essa é a primeira opinião. Vamos passar para a segunda. O Alexandre de Alvorada. Agora a segunda, quem mandou, por gentileza, não temos aqui o nome? Mas como conseguiram vaga no Central se não tem vaga? Né? A crise que a gente vive no sistema penal, né? É uma observação bem interessante. Pena que não tem o nome para agradecer a observação. Por favor, Ou professores. seja, não há vaga para quem comete delitos extremamente graves e severos, e nesse caso, incoerentemente, se consegue vaga para uma pessoa com limitações, idosa, com transtorno mental e, mais do que isso, a conduta desta pessoa jamais conduziria nas consequências ele ao Presídio Central.
Não é isso, professor André? É verdade. Tanto é que a juíza, no momento em que homologou o flagrante, legitimou a prisão, portanto, na via judicial, mas não determinou o prosseguimento da Porque o comportamento dele, por si só, não recomendaria que ele fosse para o Presídio Central. Não. Sim. Tecnicamente falando, seriam 2 crimes que permitiriam, em outra circunstância, com outra condição pessoal, talvez o mesmo encaminhamento que seria o da E na liberação. primeira opinião a gente viu ali uma descrença de boa parte da população nos processos administrativos também. Na Mas verdade, isso é uma questão de opinião. De inopino foi tomada uma atitude, que, na verdade, ela deveria ser melhor avaliada. Consequências defluem exatamente dessa prática. Essas consequências, muitas vezes, elas vão ter consequências severas, e essa consequência, sempre que uma pessoa for recolhida, ela vai ter uma consequência severa. Como diz o professor Jorge Trindade, jamais ele deveria ter sido conduzido a uma galeria do Presídio Central. Agora, a consequência virá de que forma? Vai tornar mais aguda a situação dessa pessoa? Sem dúvida. Sem dúvida. Mais uma pergunta, Carlos de Viamão nos enviou, professores, até que idade do idoso pode ser preso numa DP? Tem, especificamente, limitação para a idade? É isso que ele está perguntando? Não, se a prisão for em flagrante, independe da idade. Vai verificar que crime foi cometido e se há possibilidade de fixar fiança ou não, senão o encaminhamento será da autuação em flagrante, do encaminhamento ao juízo competente em 24 horas para homologação ou não. E lá sim o juiz vai decidir sobre a liberdade ou não da pessoa, independente da idade. Claro que é um fator a ser considerado, não há dúvida. Muito bem. Professores, infelizmente o tempo está acabando. A gente sabe que é um assunto muito complexo e não vão ficar aqui definidas todas as nossas considerações a partir de que precisamos também ver como vai se desenrolar este processo e mais informações a respeito do que aconteceu. Enfim, mas tivemos aqui uma bela aula com os professores, ajudando a entender, às vezes, dúvidas simples da população a respeito do procedimento dentro de uma delegacia e o que deve ser feito, seja qual for o cidadão que está lá dentro, né? Quero agradecer a presença de todos e nos encontramos em breve. Agora os nossos encontros nas quintas-feiras. Nós é que agradecemos. Deixo aqui um espaço para considerações finais, por favor. Por favor, professor Jorge. Tenha bondade. Professor Jorge. Olha, desejar que esse programa seja bem-vindo aqui na Ubra TV e que nós possamos, todas as quintas-feiras, estar colaborando contigo e com todos os telespectadores. Muito obrigado. Professor André. Nós temos que agradecer a oportunidade, agradecer ao público que nos vê nesse momento e, dentro do possível, sempre superar a expectativa de quem vem para nos encontrar aqui nas quintas-feiras em relação aos temas que nos são propostos. Professor Paulo? Nossa proposta é exatamente fazer com que a ciência se torne mais acessível ao nosso povo. Vamos trazer casos que são atuais, mas de uma maneira, num discurso que seja acessível, que nós possamos encontrar eco na sociedade. Essa é a nossa proposta. Muito bem feita hoje, eu quero agradecer, muito bem realizada essa aula que a gente teve aqui. E você que está em casa, continue sugerindo temas para a gente passar para os nossos professores e debatermos todas as quintas-feiras aqui nesse espaço reservado ao direito. Lembrando, professores aqui da casa, professores do direito da Universidade Luterana do Brasil.